Boa tarde, pessoal. Vamos retornar então aqui com as atividades do AutoCAD. Hoje nós estamos na aula 4, tá? Dia 27 de março, tá? Eu vou apresentar para vocês a proposta de atividade que nós vamos fazer para M1, tá? Eu já montei para vocês lá no sala de aula essa atividade, tá? Então assim, ó, eu coloquei lá, trabalho, desenho das figuras geométricas, entrega em 18 de maio, tá? Ou seja, uma semana depois da prova, pelo novo calendário acadêmico, tá? Então, esse trabalho vai ser parte da avaliação M1 de vocês. Vocês não precisam entregar ele na semana que vem. Vocês têm até 18 de maio para fazer, tá? Até porque muitos não conseguiram colocar o AutoCAD no computador e vão precisar trabalhar no laboratório de informática da faculdade a partir do dia 8 de abril, que é quando termina a quarentena que foi colocada pelo governo do estado, tá? Vou até colocar o calendário aqui para vocês verem, ó. No dia 8 de abril vai ter o retorno, tá? Depois nós temos feriado, quinta e sexta, e aí na segunda-feira, dia 6 de abril, a faculdade vai estar aberta, e se vocês quiserem, vocês, apesar de não terem aulas, né? Vocês podem realizar as atividades no laboratório, tá? Desde que haja um número reduzido de alunos, para que não tenha aglomerações, tá? Pessoal, então eu vou acompanhar esse trabalho com vocês, tá? Vocês vão, basicamente, desenhar essas figuras geométricas, tá? Que eu vou acompanhar com vocês na aula de hoje, tá? São 3, 6, 9, 12 figuras, tá? Começando por um quadrado simples, com um quadrado que tem um quarto aqui que foi chanfrado, um quadrado com círculo, um quadrado com linha de 45 e por aí vai, tá? E aqui tem várias variações desse desenho, tá? Ficando cada vez mais complexo. Então, assim, o que eu vou avaliar de vocês? Primeiro, se fizeram os 12 desenhos, tá? E eu tenho essa minha matriz, que está em AutoCAD, que eu já conferi, já sei que está certa, né? Eu vou copiar e colar ela em cima do trabalho de vocês e vou ver aonde tem os erros, tá? E aí eu vou descontando 0,25 por erro, tá? Eu vou acompanhando com vocês esse exercício na aula, vocês podem tirar dúvidas, né? Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês as ferramentas que nós precisamos consolidar do menu Modify. E aí já começamos então com a atividade aqui das figuras geométricas, tá? Elas estão pensadas para que vocês usem exatamente isso aqui. Vocês vão usar do menu Draw, linha, retângulo e círculo, tá? Do menu Modify, vocês vão usar Move, Rotate, Copy, Erase, Trim, Extend, que são os comandos que eu queria consolidar na aula de hoje. E do menu Snap, Endpoint, Midpoint, Center, Quadrante, Perpendicular, tá? Pessoal, o comando Move nós já tínhamos visto, tá? Vocês já tinham na aula passada, foi revisado, foi mostrado, tá? Nós vamos resgatar o comando Rotate, que é um comando que merece um pouco de atenção. O Copy nós já tínhamos visto, o Erase também, tá? Então, nós vamos ver também o Trim e o Extend, tá? Vamos ver esses três comandos na aula de hoje com um pouquinho mais de atenção, tá? E então nós vamos, após esses comandos, tá? Eu vou separar os vídeos em dois. Esse primeiro e depois um segundo que é direto com a atividade das figuras geométricas, tá? Porque se vocês quiserem assistir para ver o comando, vocês assistem o primeiro. E se quiserem só para as figuras geométricas, podem acessar diretamente o segundo, tá? Pessoal, então, eu estou aqui com o arquivo ambientes, que é aquele arquivo que tem 2 projetos de banheiro, né, que vocês já viram na aula passada. E vamos trazer ele de volta aqui. Pessoal, então vamos ver com uma certa atenção aqui o comando Rotate, tá? Que mais que eu queria lembrar para vocês aqui? O Snap com F8, tá? Aqui, ó. Até botar o mouse em cima aqui, F8, ligar e desligar, que vocês já estão habituados. Vocês têm o Polar Tracking aqui, que pode estar a 90, 45, tá? E vocês têm aqui o Snap,
tá? Que aqui vocês podem escolher endpoint, midpoint, center, quais são as funções que vocês querem usar. Todos esses conhecimentos vão se consolidar lá no exercício das figuras geométricas, tá? Pessoal, então eu vou usar o comando rotate, ele está aqui no menu modificar, eu tenho mover, e aí eu tenho esse símbolo aqui, parece o símbolo da escola, né, gente? Comando rotate, tá? Então eu vou desenhar uma figura qualquer aqui, vou desenhar um retângulo, tá? E eu vou mostrar para vocês a sequência do comando rotate, que é a mesma sequência de todos do comando modify, tá? Então assim, se eu for fazer por 2 pontos, tá? Vai ser comando rotacionar, aí eu seleciono a peça com o botão esquerdo, confirmo com o botão direito, vou ter que estabelecer um ponto base, nesse caso eu vou botar aqui, que é o primeiro ponto, e aí eu posso girar o mouse, tá? E aí posso escolher no segundo ponto. O segundo ponto é o que vai definir a angulação. O primeiro ponto foi aqui, o segundo ponto foi aqui, tá? Esse ponto é o que define o ângulo que o objeto vai ficar. Aí eu queria que vocês prestassem bastante atenção, que tem várias formas de rotacionar um objeto, tá? Primeiro, vocês perceberam que eu estava com o ortogonal desligado. Portanto, se eu rotacionar o objeto aqui, ele vai girar livremente pela tela em qualquer ângulo, tá? Isso seria o rotate com 2 pontos, ponto inicial e ponto final, sem ângulo, tá? Outra coisa que eu queria que vocês percebessem, ainda usando 2 pontos, se vocês ligarem o comando ortogonal, ou apertarem o F8, vocês vão perceber que o comando rotate, ele só vai permitir o giro de 90 graus em 90 graus, tá? Então vem aqui, comando, seleção, enter com o botão direito. Aí eu vou dar o primeiro ponto, ponto inicial, e quando eu for fazer o giro, vocês vão ver que ele só vai rolar a peça de 90 em 90, tá? Isso acontece porque eu estou com o ortogonal ligado, tá? Então assim, eu só consigo fazer o giro de 90 em 90. Outra questão também que pode ser de uso para vocês, se quiserem rotacionar em ângulo, fala, professor, eu quero girar 45. Pode usar também aqui o Polar Tracking. Ó, pode escolher 45 ou 30, ou o ângulo que vocês quiserem. Ligou aqui o Polar Tracking, aí eu posso ir lá, Rotate, Seleção, Enter. Primeiro ponto. A hora que vocês forem dar o segundo ponto, vocês vão perceber que se passar no 45, ele vai dar uma espécie de ímã, e ele vai colar ali. Então, se vocês clicarem na linha verde, ele vai girar o objeto exatamente a 45, que é o que está definido aqui na ferramenta. 45, 90, 135. Ah, pode ser outro ângulo, professor? Pode. Pode ser outro ângulo, tá? Se vocês quiserem, podem botar aqui a 30. Aí eu venho. Tudo isso só usando o comando rotate com 2 pontos, tá? Então, comando, seleção, enter. Primeiro ponto. A hora que eu for estabelecer o segundo ponto, aí chegou nos 30 graus, né? Eu posso dar o clique com o botão esquerdo na linha auxiliar que vai surgir e ele vai rotacionar o objeto a 30 graus, tá? Então essas opções, gente, são as opções para rotacionar um objeto com 2 pontos, tá? Só com 2 pontos. Agora nós vamos ver como rotacionar com ângulo, tá? Para eu rotacionar um objeto com ângulo, eu posso fazer da mesma forma que nos outros comandos. Vai ser comando, seleção, ponto base e ângulo, enter, tá? Então eu vou entrar aqui, vamos supor que eu quero girar esse retângulo 15 graus. Então a sequência do comando vai ser comando, seleção, enter, primeiro ponto. Aí eu giro aqui a peça para o sentido que eu quero rodar, pode ser horário ou anti-horário, digito no teclado 15 e dou Enter. E aí ele vai rotacionar somente 15 ou qualquer número que eu estabelecer para ele rotacionar. Tá? Então eu posso rotacionar aqui de 2 formas, livremente, tá? Ou posso rotacionar aqui
estabelecendo primeiro ponto, eu quero rotacionar 35 graus. Vai rotacionar a peça 35 graus, tá? Tem uma outra possibilidade desse comando que eu queria que vocês olhassem com muita atenção, porque é muito recorrente no design de interiores a gente trabalhar com ângulos, com curvas, tá? Então pode acontecer uma situação assim, professor, lá no meu projeto eu tenho uma linha e eu não sei qual é o ângulo dessa linha, mas eu preciso, vamos imaginar uma situação hipotética, tá? Eu preciso que esse retângulo gire até ficar no ângulo da linha, mas eu não sei qual é o ângulo, então não adianta eu rotacionar 30 graus nem 15, porque eu não vou saber, tá? Então tem uma função aqui que é bem interessante, que é um extra que esse comando tem, tá? Então olha só, eu vou ver se consigo aumentar um pouquinho aqui a linha de comando, tá? Vou aumentá-la um pouquinho para vocês verem aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui, rotacionar. Aí ele perguntou lá embaixo, selecione o objeto. Seleciona o objeto, ele está esperando, Enter. Beleza. Especifique o ponto base. Eu vou dar o ponto base aqui, primeiro ponto. Aí ele vai dizer aqui embaixo, ó, especifique o ângulo de rotação ou copie referência. Vocês vão escrever R de referência. E aí vocês vão dizer o seguinte, a referência é daqui para cá. E aí vocês conseguem alinhar um objeto no outro, tá? Vou fazer de novo aqui com bastante calma. Quando eu preciso rotacionar um objeto no ângulo de um outro, tá? Então, rotacionar, seleciono, botão direito para ter o Enter. Ponto base, aqui. Aí eu vou ter que digitar no teclado R de referência. Aí o AutoCAD quer saber, tá, quem que eu alinho? Então eu vou dizer, a referência vão ser 3 pontos. Primeiro, segundo e o terceiro. Aí eu vou conseguir alinhar esse objeto com o ângulo de um outro, tá? É um extra que esse comando tem. Nem sempre a gente usa, mas quando precisa usar é bastante útil, tá? Geralmente os alunos costumam fazer isso aqui. Tira o ângulo entre os dois. É 22,17. Aí vai lá e rotaciona 22,17. Né? Vou rotacionar aqui 22,17. Ou no caso aqui, vou rotacionar menos 22,17. Mas pode acontecer lá que tem uma diferença, ó, já deu erro, tá vendo? Já deu erro porque a cota faz arredondamento. Então, às vezes é 22,19, às vezes é 22,17, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, porque tem 10 casas após a vírgula, tá? Então, não recomendo fazerem dessa forma, tá? No mais, gente, em planta a gente pode usar muito, né? Posso rotacionar o objeto aqui, posso girar ele aqui, vou ligar o ortogonal aqui, girar 90 graus. Depois eu poderia mover esse objeto e colocar esse aqui, vamos supor, trocar de lado, né? Então tem bastante utilidade no layout, no design em geral, tá? Eu posso rotacionar qualquer coisa. Queria que vocês também tivessem essa concepção. Posso rotacionar todo o desenho? Posso, não tem impedimento nenhum. Posso vir aqui no Rotate, selecionar tudo, dar um ponto base e tombar esse desenho. Tá aqui, ó. Né? Vamos supor que eu quisesse agora fazer aqui a vista. Professor, eu quero desenhar essa vista que está aqui do banheiro. Então eu posso tombar o desenho inteiro e vir desenhando aqui a vista, sei lá, né? E organizando o meu desenho, tá? Em função disso, nós já vamos ver os outros dois que eu preferi retomar aqui, que é o Trim e o Extend, tá? O Trim e o Extend, pessoal, o Trim ele vai fazer o seguinte, quando nós vamos desenhar alguma coisa no AutoCAD como aqui, ó, quando eu começo a puxar as linhas para fazer uma fachada, uma vista, uma planta, né, eu vou puxando as linhas aleatoriamente e sempre ficam duas situações. Essa que a linha não encosta ou essa que a linha sobrepassa. Para essa que a linha não encosta, eu vou fazer o seguinte.
eu vou usar o comando extend, tá? Eu vou selecionar essa linha, que é onde eu quero que as linhas alcancem, vou dar um Enter, e aí quando eu selecionar a linha, ela vai encostar lá, tá? Ou se eu tiver uma linha aqui embaixo, tá? Eu posso vir aqui, ó. Aqui, comando extend, seleciono a linha, aonde eu quero que os objetos cheguem, Enter, e aí qualquer objeto que eu clicar vai tocar nessa linha. Mais um Enter para finalizar o comando, tá? Então a sequência dele, vou retornar aqui a situação original, tá? Então aqui, ó, comando extend, seleciona a linha do qual eu quero que os objetos alcancem com o botão esquerdo, confirmo com o botão direito, com o botão esquerdo eu seleciono as linhas que eu quero que cheguem lá, e com o botão direito, ou Enter, finaliza o comando, tá? A mesma coisa vai acontecer com o outro comando, que é o comando, digamos, irmão dele, que é o comando trim, tá? E que é o comando que vai fazer cortar as rebarbas, tá? Ele vai tirar as linhas que se sobrepassam. Por exemplo, essa linha na horizontal está sobrepassando essa, tá? Se eu fosse apagar, eu ia perder a linha inteira. E, na verdade, eu quero perder só esse pedaço aqui, tá? Então, por isso que esses dois comandos são bem importantes na hora de a gente começar a desenhar, tá? A sequência é basicamente a mesma. Trim, tá? Eu posso selecionar a linha da qual eu quero que os objetos sejam cortados, com o botão esquerdo, confirmo com o botão direito. E aí, com o botão esquerdo, eu seleciono nas linhas que eu quero cortar. Enter para finalizar o comando, tá? Vou repetir mais uma vez aqui. Comando trim. Vai falar, professor, qual é a linha que é para ser a linha de corte? É essa. Enter. Agora, botão esquerdo, botão direito, tá? Eu aconselho vocês, no caso do trim, que vocês façam o seguinte, tá? Na dúvida, vocês selecionem tudo, porque aí qualquer objeto que estiver sobrepassando, vocês já podem fazer o trim, tá? Eu geralmente uso o trim, seleciono tudo, dou Enter. E aí eu já vou cortando todos de uma vez só. Ó, já corto, corto e corto. É mais rápido e é mais fácil, tá? Qual é a diferença? Se eu selecionar essa linha, ele vai cortar só os objetos que passam essa linha. Se eu selecionar tudo, ele vai cortar todos os objetos que se sobrepassam nesse desenho que eu selecionei, tá? Então aqui, comando trim, seleciono todo o objeto, Enter com o botão direito para confirmar, e aí venho fazendo aqui o corte, tá? Enter, finaliza o comando, tá? Se não tem nenhuma linha se sobrepassando, eu vou entrar aqui, comando trim, selecionei o objeto, Enter, não vai cortar, não corta. Por quê? Porque elas não se sobrepassam. Elas estão encostadas exatamente pelo canto, elas não se sobrepassam. Tem que sobrepassar. A partir do momento que sobrepassar, aí eu consigo cortar, tá? Então esse é um comando também bastante importante, tá? Vamos ver um outro comando aqui. Ele poderia funcionar também, no caso, tá? Com um círculo, tá? Se vocês tiverem um círculo aqui, tá? E vocês quiserem usar o comando trim, vocês podem cortar tanto aqui, quanto podem fazer o corte de fora, tá? Que são situações que vão acontecer ali no exercício, tá? Bom, o que mais que nós teríamos que ver aqui? Ainda faltam alguns comandos até o exercício, né? Eu falei para vocês do rotate, do trim e do extend. Trim, extend e o rotate, tá? O copiar nós já tínhamos visto, tá? Tem um outro comando aqui que nós vamos ter que tirar uma aula só para ele, tá?
que é o comando o extend, perdão, não é o extend não, é o comando stretch, tá? Que é um comando que ele vai permitir a gente modificar o desenho, tá? Engrossar partes, tá? Que é um comando aí que tem bastante utilidade, porque eu consigo modificar o projeto, modificar as coisas de lugar, tá? Engrossar, diminuir, que é um comando bastante potente, que nós vamos ver mais pra frente, tá? Vamos tirar uma aula só para ele, porque com ele eu consigo... Ele é muito importante no sentido de modificar medidas, alterar o projeto, tirar as coisas de lugar, tá? É um dos comandos mais importantes que tem, e nós vamos ter uma aula só dele, tá? Vamos ter uma aula específica desse comando aí, porque ele permite fazer alterações muito rápidas, sem ter que usar trim e extend, tá? E de repente tem algum outro comando aqui que a gente poderia ver também, que pode ser útil para vocês, que é o filet e o chamfer. Nós não temos usado mais muito, mas assim, se nós quisermos arredondar o canto de um objeto ou chanfrar o canto de um objeto, tem dois comandos específicos aqui, tá? Vou aproveitar e falar deles aqui rapidinho, que você usar o filet, tá? O filet ele tem uma sequência um pouco diferente, porque eu preciso entrar com a medida. Que medida é essa? Quando nós vamos fazer um chanfro, né, ou um arredondamento, né, se eu vou criar um arco aqui, né, eu vou criar um arco aqui nesse canto, tá? Então, esse arco, pessoal, que no caso é um chanfro, eu vou ter uma medida entre o começo do arco e o final do arco, que aqui deu uma medida quebrada, né, 44,64, tá? Então, esse comandinho aqui, ó, o filet e o chamfer, eles vão perguntar para vocês sempre que medida que é entre a esquina que vocês querem arredondar ou chanfrar e o restante da linha, tá? Essa medida aqui ele vai sempre te perguntar, tá? Mas são comandos simples e a gente nem sempre usa, tá? Então vamos começar aqui com o comando filet. Então ele vai perguntar aqui, selecione o primeiro objeto. Selecionei o primeiro. Aí vai perguntar, selecione o segundo objeto. Aí eu vou selecionar. Nada aconteceu, tá? Por quê? Porque eu preciso definir o raio, tá? Ele quer saber primeiro qual que é o raio de curvatura que eu quero chanfrar. Tá? Então eu venho aqui, ó, comando filet. Então aqui embaixo, ó, os comandos, alguns comandos têm opções, tá? Esse tem R de raio. Então antes de eu executar o comando, eu tenho que colocar R de raio, dar um Enter para o R, e aí eu vou colocar a medida do raio, 30 centímetros, dou um Enter. Agora eu posso selecionar a primeira linha e a segunda linha, tá? O que ele vai fazer? Ao invés de desenhar um círculo, fazer o trim, acertar a figura, ele faz sozinho, tá? Pode ser na medida que vocês quiserem. Vamos colocar aqui, ou a medida que o objeto suportar. Por exemplo, se aqui eu tenho uma linha de 275, eu não posso fazer um raio de mais da metade, por exemplo. Eu não tenho como fazer um raio que venha daqui até aqui eu consigo fazer. Opa, errei. Consigo fazer um raio daqui até aqui, vamos supor, né? Tá? Ainda conseguiria fazer do meio. Passou mais para lá, tem figuras que não aceitam. O raio vai dar fora da figura, tá? Então tomem como medida aqui, ó. No caso, eu vou ter aí 1,37 m de raio. Mais que isso, talvez não consiga fazer o chanfro, tá? Então eu vou entrar lá de novo. Comando filet, tá? Tá aqui embaixo o filet. Eu tenho que digitar R de raio, dou Enter, tá? Eu vou colocar 50 centímetros, Enter, primeiro objeto, segundo objeto. E aí o comando termina sozinho, tá? O comando irmão dele aqui, que é o chamfer, que é o que está aqui embaixo, ele faz exatamente a mesma coisa, tá?
Só que ele tá falando, ele vai pedir duas medidas aqui. Vocês estão vendo aqui no esquema dele. Tem 1 e 2, tá? Por quê, gente? Se eu desenhar um chanfro nessa peça, esse chanfro, se ele estiver fora de 45 graus, se ele não for um chanfro linear, eu vou ter uma situação assim, ó. Eu posso ter um chanfro como esse aqui que eu desenhei para vocês, aonde eu tenho uma medida nesse lado, que é 84, e uma medida nesse lado, que é 54, tá? Eu posso ter um chanfro regular ou irregular, tá? Se eu desenhar um chanfro aqui em 45 graus, tá? Aí a medida é a mesma, ó. 48,99, 48,99, tá? Só se este chanfro for em 45 graus, que eu vou ter a mesma medida dos dois lados. Se não, vai acontecer aqui de eu ter que estabelecer a medida 1 e a medida 2, tá? Vamos fazer aqui o comando chamfer para ver como que ele funciona, tá? Então, nós vamos entrar aqui. Chamfer. Aí lá embaixo vai ter, seleciona a primeira linha ou D de distância. Então eu vou digitar D de distância, tá? Aí vai perguntar, especifique a primeira. Aí eu vou dar 40. Especifique a segunda. Se vocês querem 40, é só dar Enter. Ou se querem mudar a medida, pode botar outra medida. Pronto, agora eu clico na primeira linha e na segunda linha, e aí eu faço o chão, tá? Pode fazer manualmente, né? Como vocês viram que eu fiz aqui. Pode fazer uma linha qualquer aqui, ó. E usar o comando trim para cortar depois. Se quiser chanfrar alguma coisa. Ou pode usar o comando chamfer, tá? Vou fazer com duas medidas diferentes, que é para a gente ter uma referência. Então aqui, chamfer. Aí lá embaixo, ó, seleciona a primeira linha ou D de distância. Primeira distância 40, Enter. Segunda distância 50, vou botar uma medida diferente, Enter. Aí seleciona a primeira linha, seleciona a segunda linha. Aí eu tenho um chanfro que é 40 para um lado, 50 para o outro. Tá? Dois comandinhos aí que vão ser importantes também na hora de vocês aí desenharem as figuras geométricas, tá? E para finalizar, gente, tá? Vamos ver aqui... uma outra questão também que vale a pena lembrar vocês. Muitas vezes nós vamos nos deparar com desenhos assim. Eu preciso juntar essas duas linhas, tá? Eu poderia espichar uma para cá, usar o comando extend, que está aqui, selecionar a linha, dar Enter, clicar... Depois vir aqui usar o trim e cortar isso aqui. Seria uma forma de fazer, tá? Outra forma de fazer, vocês também podem usar aqui, ó, o filet usando raio zero. É meio absurdo, né, gente? São coisas aí do AutoCAD, né? Então seria chanfrar sem raio. Então ao invés de criar um raio de curvatura na ponta, ele junta as linhas, tá? Vou mostrar aqui para vocês verem quando vocês tiverem situações assim, né? Vocês podem usar aqui, ó, filet, R de raio, digita 0, primeira linha e segunda linha. Então essa concepção tão racional do AutoCAD, né? Chanfrar uma linha com raio 0 é a mesma coisa que você juntar a linha, tá? Às vezes vale a pena, é um pouquinho mais rápido. Pessoal, tem um outro comando então para a gente entrar aqui na parte do exercício, né? É o comando offset, que é esse comando que está aqui, tá? Offset. O comando offset, gente, ele cria uma cópia de um objeto que vocês tenham na tela a uma medida conhecida. Ele é muito conhecido por ser usado para desenhar paredes, mas ele serve para inúmeras coisas, tá? Vamos supor aqui, ó, que eu queira fazer, sei lá, um banheiro. Eu vou fazer uma linha aqui de 1,20 m, vou fazer uma linha aqui de 2,40 m, vou fazer uma linha de 1,20 m e vou fechar. Ah, professor, mas quero fazer as paredes.
Então, o comando offset poderia fazer essa cópia. Geralmente as paredes, né, pessoal, na construção de alvenaria, a gente representa com 15 centímetros, tá? Que seria a espessura do tijolo, do reboco e da estrutura que está incluída nela, tá? Então, o que acontece, né? O comando offset, ele funciona assim. Comando, tá? E aí, ao invés de executar o comando, a primeira coisa que eu tenho que dar aqui é a medida. Tipo, o quanto é que você quer copiar. No meu caso aqui, 15, Enter. E aí eu clico na linha, seleciono o lado que eu quero fazer o offset e ele faz a cópia. Clico na linha, lado, cópia. Linha, lado, ele faz a cópia. Se eu clicar para dentro, ele faz para dentro. Se eu clicar para fora, ele faz para fora. Tá? E aí eu poderia finalizar isso usando Filet. E aí poderia ter aí uma representação em planta de banheiro. Ainda simples, né? Sem nenhum detalhe. Mas já com as paredes. Próximo disso aqui que a gente viu, tá? Pode acontecer também para círculo. Vamos fazer um círculo com uma medida conhecida, tá? Vou fazer um círculo aqui de raio 25. Eu posso vir aqui no comando offset, estabelecer um valor, por exemplo, 10. Dou um Enter. Clico no círculo, clico fora. Clico no círculo, clico fora. Quantas vezes eu quiser. Círculo fora, círculo fora. Ou círculo dentro, dentro. Aqui não tem mais como. Não tem menos de 10. Aí ele só não vai deixar fazer. Tá? Então aqui, comando offset, medida 10. Enter. O objeto que eu quero fazer a cópia, o lado. Tá? Posso fazer em qualquer objeto. Aonde eu clicar aqui, ele vai fazer uma cópia de 10. Tá? Também, a qualquer momento que eu quiser aqui, posso vir e fazer o trim. Tá? Ele auxilia bastante, gente. Bastante. Tá? Tudo que a gente desenha de paredes, de borda de pia, né? Vamos supor que pegar uma situação aqui, professor, aqui nessa pia eu vou fazer uma borda, vou negativar para não escorrer a água, né? Poderia fazer um retângulo aqui. Aí, professor, quanto que tem a borda? 3 centímetros, né? Então poderia vir aqui, offset, 3 centímetros, Enter. Clico no retângulo, clico dentro. Aí eu já teria aí uma borda. Mas eu queria chanfrar essa borda, né? Então quero fazer um chanfro aqui, um filet. Quero fazer um chanfro de 3 centímetros para mandar para o marmoreiro, por exemplo. Então entra aqui, filet, D de distância, 3, Enter. Aí eu posso vir aqui, ó. Opa, alguma coisa deu errado. Filet, perdão, não é D de distância não, é R de raio, 3 centímetros, aí eu venho aqui, posso chanfrar. Fica gravado, tá? A distância que eu botei no filet já fica lá, 3. Se eu quiser repetir, eu posso repetir. Tá? Então ele auxilia, de certa forma, né? Para a gente fazer chanfros, retângulos, atribuir aí desenhos a objetos, né? Para fazer layout, desenho de mármore, marcenaria, tá? Pessoal, então com isso nós vimos os principais comandos, tá? Que são necessários para que vocês façam a atividade. Então essa parte da aula eu vou terminar aqui, tá? E vou gravar um próximo vídeo aonde eu vou dar as instruções de como vocês fazem essa atividade prática, tá? Esse arquivo, eu tenho ele em AutoCAD e eu passei para vocês só o PDF, tá? Então, eu já vou dar as instruções aí para vocês de como que faz, tá?